Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma temática importante, os naming rights do Goiás. Basicamente a conclusão, das obras no estádio da Serrinha, algo que hoje ainda está faltando, a fazer o segundo tobogã e esticar aquela parte onde fica a torcida visitante e a cabine de imprensa, o espaço família, enfim, é uma obra ainda complexa. Basicamente dá para dizer hoje que o Goiás tem pouco mais do que a metade do seu estádio, olhando só esta parte visual, além, claro, do estacionamento, que será em andares, como por exemplo é naquela parte do Flamboyant, então não é uma obra tão simples assim. Para isso, o Goiás vai precisar de recursos. Uma informação que eu vi do André Rodrigues nesta temporada, colocando a conclusão da Serrinha hoje, construindo a ala oeste, o tobogã, vestiário, estacionamentos, ficaria na faixa de 200 milhões de reais. Eu acho que esse valor já até subiu em relação a essa temporada, até porque o dólar já está bem mais alto, o índice também da construção civil está nas alturas, então eu estimo hoje o Goiás, para terminar a Serrinha, algo na faixa de 250, 300 milhões de reais. Vale lembrar que a quantia em 2020 era de 120 milhões, então parece que cada ano que passa fica mais complicado. Entretanto, uma informação que eu consegui apurar aqui para vocês é a seguinte: o Goiás ainda está atento nessa questão dos naming rights. Várias fontes que eu questionei hoje pela manhã, elas me disseram o seguinte: olha, o Goiás está tocando isso com o Paulo Rogério Pinheiro. Entretanto, a ideia principal hoje do Goiás não é só os naming rights, e sim a SAF. Então, consequentemente, a chegada da SAF, ela já estaria incluso nisso também a participação, por exemplo, para a ampliação do estádio. Então, o que eu quero dizer é que o Goiás ele visa muito mais neste momento focar as suas atenções para um bom parceiro, e esse parceiro, além de investir na SAF do Goiás, comprando e investir nos recursos do futebol, também passaria para a infraestrutura do clube. Então, algo que eu já até estimei naquele vídeo que eu falei sobre a SAF, onde, por exemplo, hoje os valores especulados seria de 1 bilhão de reais de um grupo austríaco. Obviamente é uma quantia muito generosa, só que assim, por quanto tempo de investimento? Por 5 anos, 10 anos, 20? Quanto dessa parcela também vai ser dedicada, por exemplo, à infraestrutura do clube? Será que vai ser uma empresa que vai ter esse interesse de completar a Serrinha? Terminando a Serrinha, esse valor investido fica com Goiás, porque a associação não pode ser desfeita dos bens que ela tem, Então, como que a SAF iria separar muito bem isso? É um assunto delicado, confesso para vocês que não tenho resposta para todas as explicações, mas um avanço nessa notícia dos naming rights do Goiás é esse, O Goiás vai buscar esse patrocinador com a SAF, que consequentemente tem um interesse em completar a Serrinha. Uma coisa pode estar ligada à outra, como por exemplo a chegada de um investidor que já tenha uma empresa por trás, igual, igual foi por exemplo o Red Bull, mas se o Goiás fechar com outros investidores, a tendência é que dentro desse pacote de dinheiro ingressando com a SAF, já esteja também adicionado o valor da Serrinha. O fato é que o Goiás ele não pode ficar esperando apenas isso, Eu sou sim a favor, igual o Paulo Rogério Pinheiro, ele já revelou inclusive uma informação que surgiu, acho que foi em meados de abril mais ou menos, que tinha conversas também com empresas dos Estados Unidos, para a conclusão dos naming rights. Uma coisa também não impede a outra, Por exemplo, se o Goiás ele fechar com os naming rights agora, com qualquer empresa, e daqui 1, 2 anos chegaram a SAF, a não ser que for, digamos, empresas que fossem no mesmo ramo ou algo nesse sentido, mas é muito complicado, é muito difícil isso acontecer. A tendência é que seja um grupo de investidores de fato que chegue no Goiás. Então, mesmo tendo esse foco para a SAF, para um combo completo, que seria de fato muito perfeito, o Goiás ainda está atento, ok? Principalmente na figura do Paulo Rogério Pinheiro para buscar esses naming rights, esse patrocinador para o estádio. Eu acho que uma coisa não poderia impedir a outra. O Goiás está tomando conta nas duas frentes, mas concordo que o foco principal nesse momento tem sim que ser a chegada da SAF e de um bom parceiro também para o clube. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tendo mais novidades a respeito desse assunto, eu volto a falar com vocês. Agora bora falar também sobre outras informações em relação aí também da conclusão, o término do estádio ali. Lembrando, faça a sua aposta na Pix Brasil, lá você ganha R$20 de graça para apostar nesse jogo entre Goiás e Ponte Preta, beleza? Seguindo aqui no nosso vídeo ainda falando sobre essa temática dos naming rights, até em contato com o Moché Goiás, um abraço aí pro Talvani, ele me repassou a seguinte informação de algum conselheiro do Goiás, Não vou revelar aqui todos os nomes para não ficar essa coisa de um disse-me-disse, apenas essa informação eu acho que já é suficiente. Quando foi questionado sobre o assunto, abre aspas: com certeza, se algum dia aparecer naming rights para o nosso estádio, com certeza, se a proposta for boa, fazemos na hora. Por enquanto, não surgiu
nada, fecha aspas. Eu questionei também outros, né, outros conselheiros, alguns membros importantes, alguns afirmaram que não houve avanço e que quem está tomando conta é o Paulo Rogério Pinheiro, e outros foram mais céticos em relação a esse assunto, acreditando que essa história, né, dos naming rights não sairia tão cedo. De fato, não é algo tão simples assim de acontecer. Sobre a Serrinha, o plano do Goiás ainda é chegar naquele patamar de 25 mil torcedores, o que eu acho adequado para a realidade atual. Hoje a capacidade da Serrinha é de 13.500, então assim, estimando basicamente um estádio o dobro do tamanho que é hoje, eu acho que já está show de bola. Na minha opinião, não precisaria chegar nessa faixa de 30, 35, 40 mil, até porque os custos operacionais ficam muito maiores e, para mim, é uma opinião minha, tá? Eu acho estádios menores mais bonitos do que aquelas arenas de 40, 50, 80 mil torcedores. É só uma opinião, tá? E principalmente a Serrinha, eu acho a Serrinha